Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol, muito bom dia a todos. Gente, eu vou começar aqui só dando um toque, né? E assim, dando uma ajuda também aos amigos e falando também para toda a galera do YouTube, né? Aí que tá escutando também, sobre Antônio Oliveira e Corinthians. Em que pé tá essa situação? Vamos lá. O A multa do treinador Antônio Oliveira com o Cuiabá, que tem uma multa rescisória, é de 1,1 milhão de reais. Beleza? Multa considerada acessível pela diretoria do Corinthians para que seja pago para que ele vá para o Corinthians. Ainda não é oficial essa informação, certo, gente? Uma outra situação também. O contrato de Antônio Oliveira com o Corinthians, se for oficializado pelo Timão, os portais estão dando como oficial, mas ainda não é, certo? Só deixando bem claro, deve ser oficializado ainda hoje, nessa quarta-feira. Bom, se for oficializado, o contrato do Antônio Oliveira com o Corinthians será de uma temporada. Beleza, gente? Será só por essa temporada de 24 até o final dela. Claro, né? Se ele for bem no Corinthians, provavelmente, lógico, se acertar de fato. Tô sempre colocando na base do si, gente, porque a gente sabe como é futebol, né? Então, né, colocando dessa maneira, né? Mas bom, se ele for bem, lógico que ele terá o contrato renovado, certo, gente? Então, só para explicar isso. E também passando alguns outros resultados de ontem e dos jogos de hoje que acabei não passando na agenda. Vamos lá. Bom, gente, passando resultados de ontem pela Copa da Inglaterra, o Plymouth perdeu para o Leeds United por 4-1 e está eliminado. E no caso, o Leeds United classificado para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Também aqui o Liverpool do Uruguai venceu o Nacional do Uruguai por 2-1 pela Copa do Uruguai, né? Só para deixar claro aqui. Bom, gente, pela Copa da Itália, tivemos também aqui, né? Fiorentina 1, Inter de Milão 1, Fiorentina 4-2 nos pênaltis. Mas essa Copa da Itália é a Copa da Itália feminina, certo? Então Fiorentina 4, Inter de Milão 2 nos pênaltis, 1-1 no tempo normal, Fiorentina classificada para a próxima fase da Copa da Itália feminina. Se não passei, né, porque realmente acho que eu me esqueci aí, mas também tivemos. Bom, gente, pela Copa da Inglaterra também aqui tivemos o Southampton vencendo por 3-0 o Watford, certo? Copa da Inglaterra. Dois jogos de hoje, né? Dessa quarta-feira que acabei não passando na agenda, gente, vale citar isso aqui. Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta, 7 horas. Esse jogo aqui, Campeonato Paulista. E às 9h35, São Paulo e Água Santa. Campeonato Paulista, também, 9h35 da noite. Galera, aproveitando aqui para passar mais notícias do mercado da bola, beleza? Vamos lá? O Milan tem interesse na contratação do jogador Cuenca, certo? Procurei saber, mas não consegui de onde que é esse jogador, beleza? Mas o Milan tem interesse na contratação do jogador. Baltazar, esse é um meio-campista francês que tá no... Rapaz, eu vou chamar só por esse nome aqui, mas creio eu que nem o nome desse time é direito, mas o nome do time é muito complicado, gente. Pelo que eu entendi, o nome é Cavret Rouen, beleza? É um clube das divisões inferiores da França que esse meio-campista Baltazar joga. Ele está indo para o Nice, da primeira divisão francesa, certo? O contrato dele com o Nice é até 2027, pelo que eu entendi, gente, certo? Bom, vamos lá. Vamos lá, gente, mais notícias do mercado da bola. Se sabe que Palmeiras e Vasco, claro, né? O Vasco quer a contratação do jogador, esse jogador do Palmeiras. Estão negociando a ida de Breno Lopes do Palmeiras para o Vasco.
o que que acontece? Essa negociação tá rolando junto ao André Curi também, né? E, bom, essa negociação está na reta final, certo? Então, o jogador tem interesse em ir pro Vasco da Gama, se encantou pelo projeto do Vasco da Gama e deve estar indo pro Vasco mesmo, o jogador Breno Lopes, do Palmeiras, atacante. Uma outra situação, Márcio Fernandes é o novo treinador do Santo André. Eu trouxe alguns dias atrás, né? Acho que há um dia atrás, a demissão do Fernando Marchiori, né? Relativo ao Santo André. E o Santo André já anunciou seu treinador, Márcio Fernandes. Aí, né? Bom, contratações que o Corinthians tentou fazer que deu errado, gente. Bom, o Corinthians tentou o Hernani, que é um meio-campista do Parma da Itália, mas ao menos a primeira oferta que o Corinthians fez, o Parma recusou. E a situação entre Igor Coronado e Corinthians, de ontem para hoje, também se complicou. Esse jogador deve não chegar para o Corinthians, esse jogador que é do Al Ittihad da Arábia Saudita. Ao menos nesse momento, tá? Tudo pode mudar. Bom, galera, vamos a mais coisas por aqui. O Santos com problemas, né? Com o transferban. Galera, a situação é a seguinte: o Santos tem uma dívida com o Fabian Bustos, seu treinador. E não pode, no momento, né? Escrever jogadores. Nesse momento, né? O que acontece? O Santos tentou negociar com o treinador para pagar parcelado, mas o treinador quer o pagamento à vista. É a informação. E o Flamengo fechou a contratação, gente. Bom, se trata do Lipão. Lipão é um atacante, certo? Que chega para o Sub-17 do Flamengo e vai participar do time do Davi Luiz, né? Que é treinador hoje em dia da base do Flamengo. Davi Luiz não, né? Felipe Luiz, no caso, o treinador da base do Flamengo. Vamos em frente. Bom, galera, vamos em frente. O Al Ittihad da Arábia Saudita não desistiu da contratação de Mohamed Salah, do Liverpool. O que acontece? Agora está disposto a oferecer 200 milhões de libras para contratar o jogador do Liverpool, certo? Vamos ver se o Al Ittihad consegue, né? Uma outra situação também aqui é sobre, vamos ver o nome dele, passo daqui a pouco. Sim, vamos lá. Hans-Dieter Flick, esse que é ex-treinador do Bayern de Munique, ex-treinador da seleção da Alemanha. Bom, está livre no mercado. E bom, gente, o Barcelona, já se sabe, né? Eu já trouxe inclusive isso, vai perder seu treinador ao fim da temporada. O Xavi Hernández não vai permanecer no Barcelona, isso já é oficializado pelo próprio treinador. E o Hans-Dieter Flick está aprendendo espanhol e, bom, se interessa por um trabalho no Barcelona, né? Vamos aguardar se o treinador alemão vai para o Barça ou não, né? Bom, gente, um dos jogadores que o Curitiba está consultando, vamos lembrar que o Curitiba perdeu seu camisa 9, seu centroavante, o Slimani, né? O argelino. Esse jogador foi para o futebol belga. E, bom, o Curitiba está consultando vários jogadores. E um dos nomes cotados para ser contratado pelo Curitiba é o Leandro Damião, centroavante que está livre no mercado no momento, né? Maurício Barbieri tem novo clube e não é no Brasil, não. Ele vai assumir o Juárez, ou Juárez, do México, certo? Tem um acordo verbal já, tudo certo. E tem quase tudo acertado. Não é oficial, certo? Mas tem quase tudo acertado para assumir o Juárez do México, o treinador Maurício Barbieri brasileiro. Bom, galera, continuando notícias por aqui. Vamos lá. O Besiktas da Turquia abriu negociações para contratar o jogador Rames Rodrigues do São Paulo, certo? Há essa possibilidade e agora, com essa abertura de negociações, segundo notícias, se torna real. Antes era uma especulação que o Besiktas queria o jogador. Agora, de fato, é uma certeza, né? Bom, gente, o Tiquinho Soares, junto ao Botafogo, rejeitou uma proposta de 4 milhões de euros do Grêmio
pela tentativa da contratação de Tiquinho Soares, do Botafogo, indo para o Grêmio, certo? O jogador até ficou balançado pelo projeto do clube gremista, mas preferiu permanecer no Botafogo. É a informação. Bom, gente, o Vasco da Gama tá indo atrás de Duqueiroz, jogador cria da base do Corinthians, atualmente no Zenit. Por quê? O jogador Jair, que é um volante, se machucou e não tem previsão de volta. O Paulinho também se machucou e não tem previsão de volta. E o Vasco tenta repor. E o Duqueiroz do Zenit é um desejo do Vasco, né? É um querido Vasco, mas o Vasco quer resposta imediata dos investidores para saber se dá para contratar o jogador ou não, né? O Grêmio, gente, com a lesão do jogador Soteldo, que deve durar por um tempo essa lesão, o Grêmio vai partir para cima de Júnior Santos, jogador do Botafogo, certo? É a informação. Uma outra situação também aqui é sobre o campeonato pernambucano, né? O Renzo, ele marcou um dos gols da vitória do Sport ontem sobre o Central por 4-1. Qual é o detalhe nisso tudo? O Renzo, ele só tem 3 gols marcados pelo Sport no profissional. Ele é um zagueiro, lembrando, né? Ele só tem 3 gols marcados pelo Sport no profissional. O detalhe é que 2 desses 3 gols em jogos contra o Central de Caruaru. É isso aí. No ano passado, o Sport venceu o Central por 1-0 lá em Caruaru. E ele marcou o gol da vitória. E ontem ele marcou o gol novamente no Central, né? Um ano depois. Então, algo interessante, né? O Gustavo Coutinho, né? Por sua vez, centroavante que o Sport contratou, também marcou gol ontem. E chegou já a 4 gols com a camisa do Sport, né? Ele que não vem disputando todos os jogos, né? Devido a muita rotação, muita rodagem do time, né? O treinador Mariano Souza gosta de fazer isso. Então, é isso, né? Gustavo Coutinho aí marcando seus gols, né? Falei do Sport, né, gente? Mas vale passar também outras situações. Vamos lá. Ameaça no Campeonato Pernambucano, acho que é essa a palavra. Ou um aviso prévio. O Flamengo de Arco Verde, esse clube entrou de última hora no Campeonato Pernambucano, certo? Entrou devido ao Salgueiro ter desistido, aí tiveram uma semana para montar o time e tudo isso. Mas o Flamengo de Arco Verde, vamos lembrar, é uma cidade de Pernambuco, não está jogando em Arco Verde. O Flamengo de Arco Verde está jogando em quase todo canto. Já jogou no Recife, com seu mando de campo, Recife capital, né, no caso aqui. Já jogou em Bonito, que é uma cidade ali, a cidade do Maguari, que é um outro clube da primeira divisão do Pernambucano. Já jogou também em Caruaru, inclusive jogou contra o Sport, né, em Caruaru. Mas o Flamengo, devido ao seu estádio, o Auro Bradley, não está podendo receber jogos, não mandou nenhum jogo no seu estádio, lá em Arco Verde. Porque esse estádio, na verdade, não é nem do Flamengo de Arco Verde, gente. Vale citar que esse estádio pertence à prefeitura. E a prefeitura não cuidou do estádio. E o Flamengo de Arco Verde fez um ultimato à Federação Pernambucana de Futebol, de que a federação vá fazer uma vistoria. O caso contrário, o Flamengo não vai jogar mais o campeonato. O caso contrário, o Flamengo vai botar na justiça, né? Porque quer jogar no seu campo. E segundo informações, teria feito uma pequena reforma no campo e estaria melhor a situação. Então, há esse pequeno problema, né? Uma outra situação que também há é uma nota oficial do presidente do Santa Cruz, o Bruno Rodrigues, no dia de ontem, que diz o seguinte, que chega de erros contra o Santa Cruz em relativo à arbitragem, que tem árbitro FIFA está errando de maneira proposital contra o Santa Cruz, que não, deixou de marcar pênalti, que anulou o gol do Santa Cruz nos últimos jogos. Uma nota meio que revoltada do presidente do Santa Cruz, uma nota oficial que ele soltou na imprensa, falando da arbitragem, né? Então, assim, pequenas confusões do campeonato pernambucano também aqui, gente. E como a última coisa, gente, ainda falando do campeonato pernambucano, trazendo curiosidade também aqui,
Mauro Fernandes, esse é treinador do Central de Caruaru, beleza? O que que acontece, gente? Ele, como treinador, ele teria que assinar a súmula, assinar um documento, né? Falando que ele é o treinador. Normal, antes do jogo você tem que sempre assinar o documento quando você dá a escalação dos jogadores, principalmente. Você assinar lá que o treinador é fulano de tal, o jogador vai jogar em tal posição, o jogador é reserva, o jogador é titular. Tudo isso, normal. Mas o Mauro Fernandes não tá assinando, não. Porque o seu assistente técnico, Luiz Henrique, é que tá assinando. Por quê? O Mauro Fernandes, ele tá tendo como seu último trabalho o Central de Caruaru. Ele, na verdade, ao que parece, só foi realmente para o Central de Caruaru ter um treinador para o Campeonato Pernambucano. Uma espécie de plano A e talvez plano único. Porque a notícia que se tem é que ele não está assinando a súmula ou a escalação quando ele dá para a imprensa, né, de jogadores para um jogo de futebol. Ele não está assinando porque ele só está ali para treinar o Central mesmo. Mas de fato é como se o treinador do Central fosse o assistente técnico dele e não ele, certo? Ao menos é o que tá dando a entender, gente. É uma situação meio complicada e curiosa até. Então, ele deve se aposentar após o Campeonato Pernambucano. Deve não mais treinar futebol, ou treinar time nenhum, no caso, né? O Mauro Fernandes do Central.